Olá a todos, mais uma vez aqui na Sala de Comissões número 7, aqui na Assembleia da República, com a deputada Cristina Mendes da Silva. Muito bem-vinda, Sra. Deputada. Obrigada, eu que agradeço. Começando a entrevista, normalmente nós começamos pelo início, como manda também a ordem natural das coisas, e nasceu em São Nicolau, no Porto, e confessa-se que é uma tripeira orgulhosa. O que é que traz mais esse espírito do Porto? Assim, eu sou tripeira, mas depois estive muitos anos em Lousada, passei por outros locais, até por motivos profissionais, por isso acabo por ter algumas características, nomeadamente algum sotaque, porque não foi fácil de eu perder, mas o amor à cidade, e acho que é uma cidade emblemática, tem realmente características diferentes que nos envolvem e que são marcantes, mas também é uma forma de nós gostarmos da nossa região, da região norte. Eu acho que o Porto simboliza muito do que o norte tem para oferecer e eu identifico-me muito com a cidade do Porto, embora tenha consciência de que as minhas influências maiores de vida e de gostos e de atividades têm a ver também muito com a região de Lousada, onde estive nos últimos anos. Sua profissão é educadora de infância, mas já lá vamos. Como é que era a Cristina como jovem, ainda na escola? Irreverente, bastante alegre, sempre a gostar de fazer muitas coisas e aproveitar a escola, sobretudo quando falamos na escola, de aproveitar todos os momentos da escola, não só as aulas, mas também as atividades extracurriculares, nomeadamente esportivas, culturais. Gostei muito de andar na escola, foi um dos sítios em que me senti muito feliz. E o que é que a marcou mais na sua infância e no seu crescimento? Várias coisas, mas eu julgo que, sobretudo as pessoas, continua a ser o que mais me marca, ou seja, as pessoas que foram passando por mim e eu por elas, e recordo sobretudo pessoas, mais do que lugares, sobretudo as pessoas, amigos, professores, pessoas com vizinhos, pessoas importantes até para o meu crescimento e que me deram a oportunidade de fazer coisas, e recordo sobretudo pessoas. E quando é que percebeu que queria ser educadora de infância? Uma pergunta muito interessante. Sempre tive muita pena de não ter o mesmo gosto que alguns dos meus colegas e minhas colegas tinham, que era ter uma vocação para. Eu sempre gostei de fazer muita coisa, tinha um leque muito amplo de gostos e gostava muito de trabalhar, de produzir, de realizar algo. Por isso não foi muito fácil para mim conseguir ter uma indicação de qual seria o curso que deveria tirar. Tinha uma certeza, nunca fui muito de trabalhos administrativos, coisas assim muito repetitivas, não era a minha área, mas depois concorri a 5 cursos. Concorri a enfermagem, professor de educação física, concorri também para as forças policiais, para a GNR, depois concorri para primeiro ciclo, professor de primeiro ciclo e educador de infância. Depois comecei umas porque não entrei, outros porque não gostei tanto, sobretudo o primeiro ciclo, estive um mês no curso do primeiro ciclo. Quando percebi que tinha que dar avaliações aos meninos com 6 anos, 7 anos, achei que era assim algo um bocadinho violento, e quando tive o resultado do curso de pré-escolar, fui assistir às aulas de segundo ou terceiro ano, já não estou em erro, em que tinham uma aula prática, tinham que estar num jardim, e mesmo perto da escola onde estudei, que foi em Penafiel, mas até primária de Penafiel. E eu assisti e gostei imenso, e achei que era preferível do que o curso que estava. Então fiz uma permuta, uma colega saiu do primeiro ciclo, foi para o pré-escolar e eu vim para o pré-escolar. Acabei por fazer essa permuta. Enfermagem não entrei e educação física não consegui os tempos mínimos de natação. Tínhamos que nadar 2 estilos, nós não tínhamos piscinas naquela região, agora já temos. Lousada tem uma piscina grande onde se fazem provas, mas na altura não havia, e eu tive que aprender a fazer os tempos e as técnicas em 2 meses no ISEP no Porto, e não consegui os tempos. GNR, depois tive que lá ir desistir, fui chamada para testes, mas desisti e fiquei no pré-escolar.
E há sempre aquele clichê quando falamos com professoras, com educadoras, que se diz que não só ensinam, mas também aprendem com os seus alunos. O que é que sentiu que aprendeu mais com crianças também tão jovens? O facto de ser educadora acrescentou-me muito como pessoa, porque é muito importante nós percebermos que todos nós já fomos pequenos e eu percebi rapidamente que dos 0 aos 100 anos a melhor fase, a fase em que nós somos melhores pessoas, é quando nós somos muito pequeninos. Não só porque somos inocentes, mas porque somos verdadeiros, somos reais, somos muito francos, sinceros, e acho que é essa sinceridade, essa verdade, o sentimento de justiça, a criatividade, a espontaneidade, a alegria de viver, todas essas características continuam após 34 anos ainda me apaixonar, porque sinto que quando estou com as crianças o mundo é sempre muito mais bonito e muito melhor. Nós depois vamos crescendo e vamos piorando como pessoas, vamos tentando ser melhores, dizemos nós, mas acho que nunca somos tão genuínos nem tão bons como quando somos pequenos. Essa parte que me atrai. É um desafio positivo tentarmos mesmo assim mantermos um pouco crianças, mesmo em ambientes duros como é a política, mas manter aquele espírito. É uma vantagem. Provavelmente eu serei das poucas deputadas que têm, porque é impossível não deixar de ser educadora, porque sou educadora. Costumo dizer que eu sou educadora de infância e ao longo dos meus anos fui tendo missões, fui tendo papéis para desempenhar e estar na política não me parece que seja uma profissão, ser político, não. Estar na política é uma missão cívica, em que nós tentamos fazer o melhor possível para as pessoas e para o mundo que nos rodeia, mas não deixamos de ser quem somos. E por isso é uma vantagem muito grande o facto de eu ter tido as experiências profissionais, não só a do pré-escolar, mas outras, antes de estar na política, porque me permite realmente ter algumas experiências que contribuem para que eu perceba que o mundo real, como é que as coisas funcionam, e trazer o meu know-how dessas vivências para a minha vida política, mas também essa proteção, se assim se pode dizer, de conseguir viver e estar no mundo ainda com uma criança muito grande dentro de mim, como eu costumo dizer, porque tive essa experiência e tenho consciência que somos mais felizes se mantivermos um pouco da nossa infância e não deixar de ver o mundo com olhos de criança e tentarmos ver o mundo, a parte melhor do mundo, e divertir-nos com as coisas que realmente vale a pena e se calhar focar-nos no que vale, no que nos faz feliz, no que nos faz rir, na beleza das cores do dia a dia e não tanto, muitas vezes, naquilo que às vezes quando somos crescidos achamos que tem valor. As crianças não valorizam o dinheiro, por exemplo. E por isso, para elas, um objeto é aquele objeto. Ou o objeto lhes dá alegria e eles podem brincar com ele e é realmente esse objeto que eles pretendem, ou então não é prioritário, não tem importância. E no fundo é isso que eu acho que, estando na política, também me permite trazer essa experiência e focar-me naquilo que realmente importa e trabalhar naqueles que são os meus temas preferidos e também perceber a possibilidade que temos de trabalhar em equipa, a vantagem que é termos um grupo de trabalho, em partilharmos com os outros. E isso, se calhar, tem a ver com a minha experiência profissional, provavelmente. E dessa experiência profissional na área da educação, exerceu diferentes funções, além de educadora de infância. Sim. Quais é que foram os períodos mais desafiantes? Porque teve também à frente um agrupamento de escolas, lidou com crianças com necessidades especiais. Eu diria que em ambas ganhei muito. Na questão da deficiência, percebi que temos que nos contentar e ter alegrias muito grandes com passos pequenos. Foi realmente uma vantagem muito grande. E percebermos que há pessoas que nascem presas no seu próprio corpo, outras que nem sequer têm consciência de estar realmente connosco.
A deficiência é realmente um mundo muito importante e muito interessante de se conhecer e de se trabalhar. Tornarmos pessoas mais sensíveis e também acabamos por perceber que é muito importante nós darmos valor ao que somos, nossa essência, o conseguimos ver o sol, o estarmos a andar, o podemos pegar numa colher e sermos autónomos, podermos nos vestir. Ou seja, às vezes nós pensamos que ser feliz é ter coisas assim sobrenaturais, quando há pessoas que têm que ter a ajuda de máquinas para poder respirar. E às vezes conseguem mesmo assim emitir o seu sorriso e ter gestos, ter olhares amigos para quem os rodeia. Isso faz-nos sentir, às vezes, muito pequenos, às vezes não valorizamos a vida que temos. Eu acho que depois de trabalhar com a deficiência, passei a ser muito mais grata e a não exigir demasiado, nem de mim, nem de quem estava perto de mim, nem da própria vida. Acho que nós temos que agradecer os momentos bons e os menos bons. E ficou a deficiência, que eu acho que consegui perceber bem isso. O agrupamento de escolas, tive a felicidade de estar num dos primeiros agrupamentos a ser constituído no nosso país. Foi uma experiência, 15 escolas, agrupamento horizontal, só jardins de infância e escolas de primeiro ciclo. E uma felicidade também, porque são os 2 ciclos mais importantes que qualquer um de nós tem na nossa vida escolar. Uma criança que faça um pré-escolar, que frequente o pré-escolar e que faça um primeiro ciclo bem feito, é uma criança que nunca terá problemas na escola nos anos seguintes, dificilmente. E por isso é um desafio muito grande ver crianças tão pequeninas a começar a aprender a ler, a escrever, a ter consciência de si próprio, de fazer uma série de tarefas que são tão difíceis, mas que depois no dia-a-dia as minhas colegas conseguem fazer com que pareça fácil. E elas ficam realmente muito felizes, e os pais também. Eu acho que a escola faz com que haja aqui uma comunidade que vai gerindo também o seu dia-a-dia em volta daquilo que são o centro das atenções, que são os seus filhos ou os nossos alunos, que são sempre os mesmos, né, os meninos, mas que acaba por fazer com que ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do ano, todos nós temos algo a acrescentar, conseguimos algo. E ser professora, eu costumo dizer que é uma felicidade muito grande, porque recomeçamos todos os anos, o ano letivo. É um recomeço, um novo recomeço, e recomeçar realmente é muito bom. E mesmo em gestão, eram 15 escolas, bastantes alunos, muitos professores, os primeiros concursos a nível informático de professores, várias experiências engraçadas, mas que recordo também com muita felicidade. E como é que aparece a ligação à política? Um convite, precisamente nessa altura, estava à frente do agrupamento de escolas, um convite do Presidente da Conselhia e do Presidente, então Presidente de Câmara, que era candidato às eleições com uma lista e que me convidou. E eu sou sincera, na altura, embora tivesse ligações ao Partido Socialista, mas nunca tinha pensado em enveredar pela carreira política, por lugar, por me candidatar, nem sequer tinha pensado nessa possibilidade. Ajudava imenso em algumas atividades a nível do Conselho, mas achei que aquele convite foi um convite interessante e que foi numa altura da minha vida em que eu estava com vontade também de fazer algo mais e de marcar um bocadinho a diferença e muitos projetos que nós tínhamos no agrupamento de escolas, tínhamos muitas vezes muitas barreiras com falta de meios, barreiras com falta de possibilidade de fazer algo mais abrangente, que não fosse só a atividade ativa e as atividades que estão normais dentro da escola, e por isso achei que poderia dar um contributo para a educação um bocadinho noutra perspectiva, principalmente a perspectiva social, porque sempre me fez muita confusão a diferença em que muitos alunos chegavam à escola. A diferença tinha a ver com problemas familiares, problemas ligados também à pobreza, e achei que provavelmente seria uma experiência interessante. E aceitei.
E depois dessa experiência com o poder autárquico, como é que surge a experiência com o poder legislativo, e neste caso aqui na Assembleia da República? Outro convite após 14 anos de estar no poder autárquico, e que me deu um convite irrecusável, realmente um convite onde eu fiquei num lugar muito destacado na lista do Ciclo do Porto. A necessidade de termos alguém que representasse também a região de onde eu sou oriunda, que é o Tâmega e Sousa, porque também havia essa pretensão. E também o facto de poder fazer algo mais, tal e qual como quando entrei para a Câmara, em relação àquilo que é as dificuldades de fazer a gestão do local. Ou seja, há muita dificuldade em nós conseguirmos, às vezes, fazermos todos os projetos, porque ou por falta de legislação ou porque estamos demasiado enredados em algumas dificuldades ainda de possibilidade de termos temas transversais a vários departamentos e vários ministérios, não é? E que eu pensei assim, olha, pode ser que estando em Lisboa, estando no Parlamento, possa dar um contributo daquilo que já sei fazer no terreno, mas agora melhorando, se calhar, aqui a parte mais ligada à legislação, para que seja mais fácil governar localmente através daquilo que são alguns mecanismos e algumas, eu não diria só legislação, mas também projetos, programas nacionais, em que há os problemas de governança e liderança. Muitas vezes também a legislação pode ser muito boa, mas também aqui há a necessidade de conseguirmos chegar àqueles patamares onde uma boa governança, em termos daquilo que é o trabalho, por exemplo, em rede, que eu acredito imenso, pode ser feito a nível nacional, mas com o olhar no local. E essa possibilidade de poder fazer um trabalho diferente e de dar o meu testemunho, como se pode realmente trabalhar melhor localmente, mas ter uma perspectiva global do país, pareceu-me ser realmente o convite ser recusável, e aceitei. E como é que foi entrar pela primeira vez na sala das sessões enquanto já mandatada como deputada? É um momento pesado? Aí está, a minha alma de educadora ajudou. Primeiro porque nós todos fantasiámos um pouco aquilo que vemos na televisão. Há colegas meus que já tinham passado cá, já tinham feito visitas, eu por acaso não. E por isso foi tudo uma novidade. Achei realmente que a sala era um bocadinho mais pequena do que me parecia na televisão, parecia-me algo maior. E tenho essa percepção, o primeiro dia que eu entrei, o que me senti foi muito observada. Ou seja, eu tive a plena noção que naquele momento o mundo me estava a ver, que é uma sensação um bocadinho estranha. Acho que foi o único sítio que eu tenho essa percepção, porque nós sabemos que as televisões estão focadas, que o Parlamento está a ser transmitido, todos os portugueses, se quiserem, no momento, podem nos estar a ver, e todo o mundo, ligado como estamos neste momento, podemos estar realmente temos sessões que estão a ser transmitidas, com certeza, na televisão, que pode ser apanhada pela internet por todo o mundo. Ou seja, é um momento em que a responsabilidade é muito grande. Fiquei com um peso muito grande em relação à responsabilidade de estar naquela sala. E ao olhar para os outros deputados, e neste caso de diferentes bancadas, há sim algum deputado que admire mais por diferentes razões? Assim, havia deputados que eu conhecia, que realmente tinham tinham acompanhado nos últimos anos e que eram referências, e que estavam sempre na televisão, ou que tinha visto numa outra reunião das comissões políticas, mas foi, sobretudo, eu acho que a nossa líder. Eu acho que a Ana Catarina Mendes foi a pessoa que eu me foquei mais, talvez também por
ser a nossa presidente do grupo parlamentar, mas por ter sido realmente das primeiras pessoas com quem eu falei dentro daquele espaço, o facto de nos dar as boas-vindas, de estar connosco de uma forma tão natural, um ou outro colega também do Ciclo do Porto, estou-me a lembrar do João Paulo Correia, por exemplo, que realmente foram pessoas que nos mostraram os espaços, que nos deram alguma à vontade naquele que era um momento solene e ao mesmo tempo um momento que era o nosso primeiro momento neste espaço que é tão importante, que é a Casa da Democracia de todos os portugueses e que nós temos que saber também respeitar e não fomos treinados, não é? Não se aprende na escola como é que se entra no Parlamento, o que é que se faz no Parlamento. Mas esse tipo de situação é uma situação que nós apenas aprendemos vivendo. Pronto, e foi isso que eu tentei fazer o melhor que pude. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista, uma parte ainda mais dinâmica, e começamos já com as escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade, completamente. Cães ou gatos? Cães. Kamala Harris ou Hillary Clinton? Camela. Fado ou música popular portuguesa? Fado. Centro ou esquerda? Esquerda. Sagres ou Superboc? Superboc. Campo ou praia? Praia. Governo Sombra ou Eixo do Mal? Não percebi essa. Governo Sombra ou Eixo do Mal, os programas de documentário político? Empate. Empate. Pfizer ou AstraZeneca? A primeira que me aparecer. 230 ou 180? Em termos de número de deputados? Número de deputados? Sim. Se devem ser 230 ou 180? 230, é um perfeito. É o vosso nome do vosso programa. E se pudesse convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca tenha almoçado, quem é que seria essa pessoa? Poderia ser estrangeira, uma personalidade de diversas áreas, para ter a oportunidade de conhecer melhor uma pessoa que nunca se cruzou e que nunca teve essa oportunidade de estar à mesa. Papa Francisco, se Papa dá pedir Francisco. mais? Eu acho que já não é a primeira deputada, acho que é o Papa Francisco. Papa Francisco. E qual é que seria o prato principal? O que ele quisesse. Eu queria conversar com ele. E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de visitar? Índia. Índia? Alguma região específica ou Índia toda? Índia. Eu sempre gostei muito, tive sempre um fascínio muito grande pela Índia. E a nível musical, tem sim algum estilo favorito, alguma banda? Eu gosto imenso de música. Nós não falamos, eu estive à frente do Conservatório, uma Associação de Cultura Musical de Lousada, durante 10 anos. Essencialmente eu gosto de música. Depende do estado de espírito, depende do sítio onde estou, mas se tivesse que escolher um estilo só é muito difícil. Mas gosto muito de dançar, por isso uma música alegre, música que também seja para ouvir. Gosto muito de música clássica, para dançar, ritmos latinos, fiquemos por aqui. E para estar e para desfrutar o fado, gosto muito. Algum fadista preferido? Ou que ouça mais? O que ouça mais? Ana Moura, gosto Ana Moura. muito. E em termos literários, há assim algum autor que goste mais de ler, de acompanhar? Ou alguma obra? Olha, neste momento tenho vários, mas o Eduardo Lourenço foi, talvez também devido exatamente à sua morte e tudo o que foi dito, foi uma grande descoberta. Por isso, se calhar, neste momento era capaz de colocar o Eduardo Lourenço. Claro que há outros, há alguns já que me acompanham há muitos anos, mas provavelmente até pelo pensamento que é necessário nós temos aqui no lugar que estamos, também crítico. E é difícil pensar o mundo e o país? É difícil porque temos que ter muita responsabilidade em fazê-lo. Agora, se pensarmos com simplicidade e se também soubermos ouvir os outros e se formos tentarmos ser o mais verdadeiros, o mais justos possíveis, eu julgo que não é assim tão difícil. Mas há realmente dificuldades no mundo em que vivemos, nos tempos de hoje, que não são fáceis de ultrapassar. Mas eu acho que com boas leis que conseguimos, não consigo viver um território, um país
governado sem leis. E por isso estou bastante expectante, ainda estou há pouco tempo, naquilo que poderá ser um percurso em que, pelo menos, eu, ao olhar para trás, depois de ter passado por esta missão, de ter deixado algo em que eu me sinta consciência tranquila, de ter feito algo para contribuir para que o mundo ficasse melhor. E o que é que a motiva mais diariamente? Mesmo em dias como estes, mais deprimentes, mais chuvosos, qual é que é assim aquela coisa que lhe dá mais ânimo? As pessoas que amo. As pessoas que amo. Acho que nós amarmos e sermos amadas deve ser realmente o que nos move. Claro que temos que ser pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas simples, que vivam a vida a pensar no que é mais importante nesta vida, e por isso move-me também muito a possibilidade de conseguir um mundo em que não haja pobreza. Se me perguntasse qual seria o meu sonho, seria esse, não é? Acho que todos nós devíamos nascer e ter direito a uma família, a ter direito a uma casa, uma boa educação, uma boa alimentação, tranquilidade, paz, brinquedos para brincar, amigos para estar. E por isso fico muito triste quando vejo situações de pobreza, sobretudo pobreza infantil, que acho que é a maior injustiça que nós podemos ter. E por isso o que me move são mesmo as coisas simples, e sou grato todos os dias, considero-me uma pessoa com sorte, mas o que mais me move são realmente as pessoas que amo. E agora passamos para um conjunto de palavras soltas, e a primeira que escolhi, e peço que me diga o que é que vem à cabeça, numa ou mais palavras, é desigualdade. Falta de oportunidades, injustiça, preconceito e falta de inteligência. Rede social, não no sentido de redes sociais, mas no sentido que estava a falar há pouco. Rede social é partilha, trabalho em equipa, fazendo o mínimo, atingindo o máximo, parcerias, boa gestão, gestão democrática, solidariedade. Linha férrea. Linha férrea, muito importante, o dossiê da linha férrea, a nova linha do Val de Sousa, neste momento é um dos meus dossiês, mas a linha férrea é, sobretudo, um meio de transporte eficaz, sustentável, rentável e acessível. Emprego. A base de tudo. TAP. Aviões. CEF. CEF, justiça e novas oportunidades para pessoas cuja a vida não lhes foi favorável. Diálogo. Felicidade. Força. Força. Liderança. Jorge Coelho. Bom camarada. Rumo. O rumo à felicidade. O que é que sente que poderia ajudar a aproximar mais os cidadãos dos seus representantes e atenuar algum clima de desconfiança que se foi instalando? Eu acho que menos ignorância daquilo que é vivemos em cidadania. Eu acho que a escola aqui deveria ter um maior papel naquilo que é ensinar as bases da política e a parte emocional das pessoas. Por isso, nós temos estas duas falhas. Por um lado, não somos educados a perceber como é que nós podemos ser melhores pessoas, porque nem sequer conseguimos perceber muitas vezes como é que somos. Por isso já não nos respeitamos muito entre uns e outros. E depois temos uma falha realmente em termos de cidadania, falta a disciplina de política ao longo da escola. Não me parece justo pedir a um jovem com 18 anos que vá votar pela primeira vez sem saber o mínimo de política, sem saber o que é que são os partidos, o que é que são as ideologias de cada partido, o que é que significam. Se nós pudéssemos ter políticas daqueles partidos, efetivamente, como é que seria o país?
E acho que esta falta de sentimento de saber alguns conceitos, conceito de democracia, conceito de Estado, faz com que muitas pessoas não percebam a dificuldade que é em estar muitas vezes no nosso papel, não é? E também, por outro lado, não conseguem perceber conceitos mais complicados porque não os conhecem. Ou seja, o que eu acho que muitas vezes acontece é o despeito por aquilo que é a falta de conhecimento da área que as pessoas não têm. E depois, claro, a comunicação social também, como nós sabemos, muitas vezes vende aquilo que quer vender e que faz uso do marketing e daquilo que é toda a ciência, que é uma ciência fantástica, a ciência da comunicação, e que muitas vezes também ao comunicar já induz para um certo conceito e que a pessoa com preguiça de pensar mais, também porque não sabe, acaba por ter essa imagem que eu não digo que também não haja exemplos menos bons, claro, mas também os há em todas as classes, em todas as profissões, em todos os tempos, não é? Há sempre pessoas que atuam mal. Agora, eu acho que muitas vezes na política nós somos vistos por um pormenor, vê-se o todo, ou seja, por uma árvore faz-se logo a apologia da floresta. E é muito difícil nós às vezes percebermos que isso não é assim e que por trás dos políticos estão pessoas e que têm as suas famílias, as suas vidas e que, é como eu dizia, provavelmente a maioria dos políticos, dentro do que é um político, desde presidente de junta, estar numa assembleia de junta de freguesia, estar numa assembleia de uma câmara do município e dentro de uma câmara até ao Parlamento, passando pelos membros do governo, a maioria das pessoas que passam pela política passam alguns anos. O que quer dizer que acaba por ser quase como uma missão em que alguns de nós, durante algum tempo, estão a trabalhar para o país. E que eu julgo que deveria de ser realmente um bocadinho mais difícil de fazer tanto escárnio, mal dizer, de uma classe inteira só porque, não sei quando, porque há uns tempos atrás, provavelmente não muitos, até porque somos um país que teve um 25 de Abril há muito poucos anos, não é? E por isso também temos uma democracia muito jovem, mas eu estou expectante nas gerações vindouras que provavelmente daqui a uns 20, 30 anos as coisas serão completamente diferentes. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, qual era a palavra que escolhia? Liberdade. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Esta é uma mensagem, sobretudo, de liberdade, mas de esperança. Eu acho que neste momento, e então com o momento difícil que vivemos, eu acho que é uma mensagem de esperança, até porque somos um povo com história, um povo que tem muito em que se orgulhar e que fizemos coisas fantásticas e que neste momento sabemos que já houve outras pandemias na história e que vamos ter a força suficiente para juntos conseguirmos ultrapassar mais este momento da história, que é um momento a nível mundial, mas que eu julgo que Portugal, não só, mas também por ter neste momento a presidência portuguesa na União Europeia, mas também por termos uma comunidade da diáspora tão grande, que poderá eventualmente fazer aqui alguma diferença. E também posso dizer que é algo que me orgulha, nós também sabemos receber. Nós temos realmente pessoas que vieram, imigrantes que vieram de vários países, que é do norte da Europa, mesmo de África, agora temos também do Brasil, e acho que o facto de nós sermos um povo que consegue acolher e neste momento termos um país diferente, em que há músicas de vários cantos do mundo, como eu costumo dizer, gastronomia, e Lisboa é sem dúvida uma montra de diversidade. E acho que o país tem muito a ganhar em podermos realmente nos rejuvenescer até com os aspectos culturais que todas essas pessoas que vêm para cá e que se apaixonam por Portugal e que se tornam portugueses de coração, que eu acho que é muito importante. Não é fácil abandonar o nosso país,
e se apaixonar por um país diferente e fazer a sua vida, ter a sua família, e por isso eu acho que a esperança será realmente uma boa palavra para o nosso país, para quem cá está, para quem ainda vem e para aqueles que ainda vão nascer. Mas acho que o nosso país realmente é pequenino, mas tem um espaço em termos históricos que faz com que mais de 5 milhões de portugueses estejam espalhados pelo mundo, e nós sabemos que é fácil de nós encontrarmos um português em qualquer lado, e por isso Portugal é onde estão os portugueses. E se nós pensarmos em associar e somar aos nossos que estamos neste momento, a todos aqueles que estão pelo mundo, eu diria que Portugal é um dos maiores países do mundo, e por isso acho que nós vamos conseguir nos ajudar e ajudar a ultrapassar esta fase menos boa. Cristina Mendes da Silva, assim terminamos esta entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e espero que vocês tenham muito êxito com este projeto e que seja o princípio de uma longa carreira com muito sucesso e que sejam muito felizes. Obrigado, e a todos os que estão lá em casa, continuem a assistir aos nossos episódios com vários deputados. O nosso objetivo é entrevistar todos os 230 e aqui continuaremos. Muito obrigado.